A gente vai falar de economia que tem a ver com o bolso do brasileiro, tem a ver com o Dia dos Pais ainda também. E a taxa Selic, que teve um corte para 14%. Essa queda dos juros impacta não só o bolso da população, mas também as empresas e os investimentos e os comércios também aqui no nosso país. A gente vai entender quais são esses impactos e quais serão os desdobramentos desse corte aqui no mercado brasileiro com o professor de mercado financeiro, Jorge Salles. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Então, estamos aí com uma trajetória de redução de taxa de juros, né? Até que enfim, né? Qual que é o ponto, né, que a gente tem em relação a essa taxa de juros alta, né? As empresas, né, elas trabalham, né, com capital próprio e com capital de terceiros, ou seja, elas pegam dinheiro emprestado. Em 2019, a taxa de juros do país estava baixa, né? Estava lá em 6,5%. E durante a pandemia, né, também reduziu a taxa ali até 2%. Então isso daí incentivou muitas empresas, né, a tomarem crédito, né? E os créditos, eles são pós-fixados. Então significa que o empréstimo, os juros é o vigente do mercado na data. Então a empresa tem que performar a sua atividade operacional, conseguir pagar os seus custos e pagar também os juros, né, o serviço da dívida. Então, só para ter uma ideia, durante a pandemia, a gente teve um aumento de 25% do endividamento médio das empresas, né, e isso veio aumentando em 2021, né, mais 8%, em 2022, mais 10%, só que a taxa de juros do país, ela disparou, né, por conta, né, da necessidade, né, do Banco Central de frear um pouco, né, a inflação, né, porque a taxa de juros, né, a taxa de juros meta, ela é, né, o remédio para reduzir a inflação. E, consequentemente, né, isso daí ele é, vamos dizer assim, feito, né, para reduzir os empréstimos e reduzir o efeito, né, do comércio muito, vamos dizer assim, aquecido, que faz os preços subirem, né? E a inflação, ela é um pênalti, né, para a população. Mas só que, ao lado disso, a gente tem o gasto do governo, né, que está, né, desde 2014, né, a gente tem ali um déficit primário, né, acontecendo. Então, o governo vem gastando em excesso, né? E isso daí acelerou, né, o endividamento do governo e esse processo todo. Então a gente chegou numa taxa de juros limite e as empresas estão nessa dificuldade. Consequência disso, né, a gente tem ali um monte de empresa, né, em processo de recuperação judicial, porque não consegue, né, liquidar os processos, né, e pagar os serviços da dívida. E a gente tem um monte de pessoas, né, em inadimplência, né? O número de inadimplentes no Brasil passou de 50% da população adulta. Então, né, de acordo com os números do Serasa, né, a gente tem ali 50,95% da população brasileira, né, adulta, né, inadimplente. Famílias endividadas já passou de 80%, né? Então, assim, a redução da taxa de juros, né, é o caminho, né, para evitar um mal maior lá no futuro. Pois é, e tudo isso gera impactos, né, significativos na economia, porque lá em 2020 a gente tinha uma taxa de juros em 2%, claro, muito motivado também pela pandemia da Covid-19, que a população deixou de comprar. Mas aí, se a gente observar também, o senhor tocou num ponto que eu acho que é fundamental a gente falar aqui, sobre a recuperação judicial das empresas. As famílias estão batendo recorde de endividamento, também tem a migração de muitas empresas indo para o Paraguai justamente por causa dessa instabilidade financeira e por conta das tributações também, claro, mas motivado pelas taxas de juros, né? Então, assim, isso é ruim, né? Porque a morte de uma empresa, né, ela significa, né, a redução de empregos, de prosperidade, né? Então, assim, a gente teria que proteger, né, esse setor, né? Então, a gente está hoje com um estoque, né, de mais de 6 mil empresas em recuperação judicial nesse momento no Brasil, né? Então, é 6.341, isso é um recorde, né? E esse número, ele veio aumentando, né, ao longo dos anos, né? Então, a gente teve ali de 2022 para 23, um aumento de 68% nos números de pedido de recuperação judicial, né? E 23 para 24 mais 60 e de 24 para 25 mais 13%. Então, assim,
É muita empresa, né? E também as pessoas, né? Se a gente for olhar o lado das pessoas, em 2023, né, em janeiro de 2023, a gente tinha 70 milhões de pessoas negativadas, né, inadimplentes, segundo o Serasa. E hoje, junho, né, dados de junho, porque ainda não tem os dados de julho, estamos com 83,7, 84 milhões, vamos arredondar aí. Isso é um aumento de 20%. Então, assim, 20%, né, em 3 anos e meio de pessoas, né, negativadas. Então, você imagina só a dificuldade que é de uma família, né, está negativada, ela não tem mais acesso, né, pleno ao crédito, dificulta a possibilidade de comprar parcelado, taxa de juros alta, enfim, é uma dificuldade, sim, viu? Professor, o nosso comentarista José Maria Trindade também vai participar da entrevista. Zé, sua pergunta. Pois o que preocupa, professor, é que não tem nada no horizonte que possa melhorar essa situação, né? O cenário internacional é muito complexo, muito difícil e vai no sentido contrário de qualquer tipo de melhora. Internamente, o Brasil não tem recursos para investir em desenvolvimento, os gastos são maus, né? Nós temos os maus gastos, que é em folha, em despesas fixas e nada de investimento. Quer dizer, o cenário futuro é terrível para o próximo presidente da República. Quem assumir ali vai ter um desafio muito grande, né? O grande problema é que parte do orçamento do governo ele é obrigatório. Então, dá mais ou menos 90% da destinação dos dinheiros dos impostos, né? Ele é obrigatório. 10% é discricionário. Então, 10% do orçamento, né, o governo federal poderia ali ter uma margem de manobra. Então, a gente vê que é muito apertado. Então, isso daí é porque a gente tem regras, né, estabelecidas no país, né? Então, a gente precisaria fazer uma reforma, né, nesse sentido, onde o governo, né, em situações como essa, né, pudesse agir ali, né, de forma mais plena, né, ali e direta para mexer com o orçamento, né? Mas isso não é possível hoje em dia. Então, o desafio é grande para o próximo governo, sim. Professor, e para o Banco Central, o desafio é maior ainda? Você tem visto que o Banco Central tem caminhado lado a lado com o governo? O Banco Central ele responde ao mercado, né? Então, assim, a taxa de juros está alta, né? Porque o endividamento do país, né? A gente já passou de 9 trilhões, né? Então, assim, ele é alto. Então, para o governo tomar crédito, é caro, é mais caro. Então, o mercado é que determina ali, vamos dizer assim, a taxa de juros. O Banco Central, ele só tenta, né, direcionar o que está sendo feito, né? Mas ele puxar, né? Se fosse fácil, era só chegar numa reunião e baixar a taxa para 1%. Concorda? Se fosse assim, né? Mas não é assim que funciona, né? A dívida pública, né, ela é comprada pelo mercado. Então, se ela não responder a uma taxa, ninguém mais financia o governo. E aí o governo não tem como rolar a dívida que já está aí, né? E não tem também, né, como se financiar por conta do déficit primário que ele tem. Sim, professora, porque muitas vezes a gente vê, né, um culpando o outro, né, o presidente, o governo começa a colocar a culpa no Banco Central, o Banco Central coloca a culpa no governo e fica aquela, enfim, roda infinita que a gente não vê saída e quem sofre é o bolso do brasileiro sempre. Eu quero agradecer, professor do Mercado Financeiro, Jorge Salles, pelas explicações aqui nesse domingo, Dia dos Pais. Professor, uma entrevista um pouco pessimista para os papais que estão assistindo a gente, né, mas a gente deseja sempre um feliz Dia dos Pais, com muito trabalho, né? Espera ser um Brasil melhor sempre. Verdade. Esperamos todos. Obrigado pelo convite. Até mais, tchau.